Gente, então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre reflexo. Eu tô devendo isso desde o ano passado, e então vamos aproveitar esse começo de ano para falar sobre esse assunto que é fantástico, é algo muito interessante quando a gente pensa no arco reflexo coclear por causa de toda a importância que ele tem, a parte protetora, os achados que a gente consegue ter com ele. Então, vamos lá falar sobre reflexo acústico. O reflexo, ele acontece de uma forma consensual, então a gente precisa ter vias íntegras, porque esse consensual quer dizer o quê? Uma coisa vai acontecendo em consequência de outra. Então, eu preciso que uma coisa aconteça para depois as outras conseguirem acontecer. Então, esse som precisa chegar, passar, ser identificado. Preciso com que esse meu sistema ele reconheça que esse som é intenso para eu mandar uma resposta para a parte nervosa de contrair a musculatura e segurar essa cadeia ossicular. Quando a gente fala dos músculos da orelha média, a gente tem ali o tensor do tímpano e o estapédio. Para a questão do reflexo, quem atua principalmente é o músculo do estapédio, por isso que a gente vê muito reflexo estapediano ou reflexo acústico, tá bom? Por causa disso, porque a atuação principal é do estapédio. Muitas vezes vai ver em alguns livros, às vezes, como o músculo protetor da orelha interna. Pode encontrar isso também, essas referências, para ficar mais fácil de lembrar. Então, ali na orelha média, a gente tem os ossículos. Então, a gente tem ali o martelo, a bigorna e o estribo. O estapédio, ele fica ali no estribo, e aí ele vai fazer o quê? Quando a gente recebe um som intenso, para que venha se amenizar, né? O reflexo, ele é um mecanismo de proteção. Então, para essa minha cadeia não vibrar tanto, não mexer tanto e favorecer com que eu tenha uma lesão, alguma coisa a nível ali coclear, esse músculo, ele contrai. Então, ele vai deixar essa minha cadeia ossicular mais rígida, vai fazer com que ela não vibre tanto e esse som, ele tenha, de certa forma, uma atenuação. Ele vai um pouco menos intenso para a orelha interna. Ele faz isso, então ele reduz a admitância dessa orelha média, tá bom? Ele vai fazer sempre isso, ele vai enrijecer, por isso que é um reflexo. Claro que se eu tiver um som muito intenso, muito rápido, tipo assim, um tiro, uma bomba, algo assim, muito súbito, não vai ter tempo suficiente de ativar esse mecanismo. Isso a gente pode ter, sim, acontecer, não vai dar conta, porque por mais que toda essa parte nervosa é segundos, esse som muito intenso, ele é muito alto e não vai dar conta de segurar a tempo, e aí pode se vir a ter uma perda súbita, algo nesse sentido, tá bom? Isso a gente tem, sim. Pra gente entender os reflexos e coisa, ele é feito no mesmo equipamento que a gente faz a timpanometria, então a gente consegue procurar tanto ali a curva quanto os reflexos. Para procurar os reflexos, eu sempre tenho que deixar o meu equipamento, quando eu tenho um manual, né, o automático ele faz isso automático, mas quando eu tenho um manual, eu tenho que voltar a minha pressão para um pico máximo de relaxamento. Isso eu preciso voltar antes de começar a minha pesquisa dos limiares, tá bom? Esse reflexo, ele é desencadeado geralmente ali em torno de 70 a 100 decibéis acima do limiar auditivo. Então, para esse som ser considerado alto, ele vai estar nessa faixa ali. Se tem uma média, assim, alguns estudos trazem que a média, geralmente, de uma população normal geralmente 85 decibéis acima da audição. Mas, estando assim, de 70 a 100, tá dentro ali do que a gente espera, tá bom? Então, tem uma audição normal, os meus limiares estão ali em 0,5 bilateral, e os meus reflexos eu desencadeio ali por 75, 80 já, tá bom? A gente vai ter algumas exceções, por exemplo, quando eu tenho uma perda auditiva do tipo sensório neural, eu posso vir a ter algo que a gente chama de recrutamento. Recrutamento é o quê? É quando esse reflexo ele é ativado
ele é acionado com uma intensidade ali a partir de 60, né? De 30 a 60 decibéis a gente tem já o aparecimento desse reflexo. Por quê? Isso é característico dessa perda, porque como eu tenho uma lesão ali na cóclea, tenho, né, menos células ciliadas e coisa, eu tenho um sistema que ele também pode estar mais sensível. Algo bem importante quando a gente está no estágio é perguntar, a gente está ali fazendo anamnese, conversando com o paciente, e você vai vendo, né, todos os achados, ele vai te contando. Tu já vai ficando com uma pulguinha atrás da orelha e vai perguntar assim, olha, fulano, e como é que é com um som mais alto? Isso incomoda o senhor? Aí ele vai falar assim, ai sim, quando passa aquelas motos na rua me incomoda muito. Aí tu já vai pensar, esse pode ser que tenha uma sensibilidade um pouco maior. Pode ser que quando eu for fazer o meu teste de fala, o paciente ache desconfortável. Então, sempre quando eu for começar ali um IPRF, principalmente que eu vou manter a intensidade, eu vou perguntar, ó, fulano, tá bom a minha voz ou tá muito alta? Ele fala, ai, pode abaixar um pouquinho? Eu posso diminuir 5 decibéis, até 10. Depois, quando eu for laudar, eu boto ali, teste de fala, logodiometria realizada em intensidade confortável ao paciente. Porque o que pode acontecer? Esse paciente ele pode ter um desempenho ruim, às vezes, no teste de palavras, por causa disso, porque ele tá achando alto, tá incomodando ele, tá bom? Então, isso a gente sempre tem que estar atento às queixas do paciente. E aí, depois, quando eu for pesquisar o reflexo, eu também vejo isso. Eu gosto de explicar para o paciente isso, né? Ah, fiz o exame, tudo, vou dar devolutiva. Aí eu volto, falo, ó, fulano, lembra que o senhor me falou que o barulho da moto incomoda? Aí ele fala, eu vi pelo seu exame que o senhor se incomoda um pouco mais com os sons mais fortes. Isso é normal da perda do senhor, isso é característico. O senhor tem aqui uma perda auditiva, eu explico a perda, o que acontece, assim, sempre de acordo com o nível de entendimento do paciente. Isso aqui, ó, o senhor, quer me dizer que o senhor sim tem uma sensibilidade. O senhor pode ficar em dúvida, mas eu quase não escuto. E se for mais alto, me incomoda? Mas pensa assim, o senhor tem uma lesão ali, tem menos célula. E essas células, elas estão mais sensíveis. Pode explicar assim, ó, é tipo quando queima o dedo, qualquer coisinha que bate ali não parece que é muita dor, incomoda, porque tá sensível? Acontece a mesma coisa com o ouvido do Senhor. Então não adianta ficar a família gritar, isso vai dificultar a comunicação. Aí eu explico para a família também. Isso geralmente faz com que o paciente, assim, ele fica, ela entende o que eu tenho, sabe? Traz muito isso, traz muita confiança em você, porque às vezes a gente pode, no estágio, o paciente não vai querer ser atendido por um estagiário, algo assim. E quando ele vê que você entende isso, ele é super receptivo, mesmo que aqui na faculdade a gente nunca teve problema com isso, os pacientes são super receptivos, né? Mas todo caso é um caso e a gente tem que estar sempre aberto a aprender com os pacientes. Para a gente entender de reflexo, a gente tem que pensar muito em anatomia. A gente tem que entender as diferentes vias que a gente tem nervosa. A gente vê na neuroanatomia que nós temos as vias de aferência e as de eferência. As vias de aferência são as vias sensitivas, as vias de percepção. E as vias de eferência são as vias motoras. Quando eu tinha neuro, eu gostava de lembrar, eu sempre tento fazer alguma assimilação com alguma coisa para ficar mais fácil. Então, eferência, efeito motor. Então, quando eu falo de eferência, eu falo de resposta, eu falo de contração. Então, aqui as estruturas que estão relacionadas com a aferência é aqui a parte de orelha média, orelha interna, a parte do nervo auditivo. E aí a gente tem as vias de associação, que são as vias do córtex. Então, foi ali até passou do nervo, né? Vai para tronco encefálico, córtex auditivo central. E aí a gente vai para a via de referência, que é a resposta. Então, a informação veio, subiu para o cérebro, decodificou como ó, vamos dar uma resposta. E aí a via de referência, a via de resposta, que é o nosso sétimo par craniano, que é ali o nervo facial, ele tem um ramo que inerva o músculo do estapédio. E aí os músculos da
orelha média são ativados para fazer essa contração. Eu tenho que entender dessa anatomia para eu saber, eu fiz o meu exame, o que eu vou esperar de reflexo? Porque eu fiz, assim, a pesquisa do reflexo, ela não é para ser usada como diagnóstico de grau, de preditor, nada disso. Vem sempre para trazer alguns achados, para fazer a gente entender como é que tá esse funcionamento, se tá ativando esse reflexo, como é que tá essa organização, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, vamos pensar assim, aqui eu fiz um desenho para eu me guiar, porque eu acho mais fácil quando eu faço assim. Eu gosto muito de estudar fazendo desenho, e aí eu pego um post-it, por exemplo, assim, mais fininho, e coloco de um lado, esse lado é a minha sonda. Então, eu coloquei aqui a sonda e vou colocar o fone do outro lado. Eu aprendi no estágio algo, nossa, muito valioso, que é assim, quando eu vou fazer a pesquisa do reflexo, eu tenho que perguntar, fazer duas perguntinhas para eu saber, assim, principalmente quando a gente está fazendo exercício, a gente está simulando, é difícil simular. É difícil simular quando eu não entendo o que eu espero de um exame. Então, se eu tenho esse entendimento, não fica difícil. Então, vamos pegar aqui. Eu tenho, pensando em mim, né? Pensa que essa aqui é a minha orelha e coisa. Aqui eu tenho meu lado direito, tô com a sonda, e aqui eu tenho o fone na minha orelha esquerda. Os reflexos a gente pesquisa ele de duas formas, de forma ipsilateral e de forma contralateral. Ipsilateral quer me dizer que o som ele sai pela sonda e ele é captado pela sonda também. Então, o estímulo é dado e a resposta é captada pelo mesmo lado. Ipsilateral. Ipsi, quando a gente pega a epistemologia da palavra, quer dizer mesmo, tá bom? E aí, a gente tem aqui o fone. Quando eu tô falando de um reflexo contralateral, eu tô falando que ele saiu do fone, foi dado a resposta, né? E ela é captada aqui, porque o reflexo, ele acontece bilateral, ele é simultâneo, os dois, tá bom? Muitas vezes tem algumas universidades, alguns lugares que fazem pesquisa só contralateral de reflexo, né? Isso tudo depende de cada lugar, mas vocês podem ver que algumas pesquisas às vezes vão trazer apenas a pesquisa de reflexo de forma contralateral. E a gente pesquisa nas frequências de 500, 1000, 2 e 4000. A questão de intensidade dos equipamentos geralmente para o contra vai até 120 decibéis e o IPSI 110. Como é um som intenso, a gente não vai ficar dando esse estímulo assim por muito tempo. Tu dá o estímulo ali, tu aperta, é rapidinho. Porque o cérebro vai desencadear esse reflexo, tá bom? E aí ele tem que passar do ponteiro, a agulha, uns 10% ali do valor cada equipamento tem ali, o valor que a gente vê de referência, e aí a gente considera, opa, desencadeou o reflexo. Não passou daquele valor ou ficou muito em cima, aumenta 5 pra gente ver. Sempre aumenta de 5 para não ser algo intenso e desconfortável ao paciente, tá bom? O reflexo, igual a parte de imitância, a gente orienta o paciente sempre a ficar ali tranquilo, paradinho, que ele vai ouvir o apito, às vezes vai ser um pouquinho mais alto, mas ele não precisa responder porque a resposta é dada pelo equipamento, tá bom? Aí, aqui orientei meu paciente, tô ali sentadinha com ele, vou começar fazendo o quê? Geralmente a gente começa pelo contra. Fiz ali a timpanometria, voltei para o valor de máximo relaxamento que eu encontrei na minha orelha, vou fazer o contralateral. Então, o som vai sair aqui do fone e vai ser captado aqui. Eu tenho que perguntar o quê? Para esse lado que eu tenho fone, a gente faz quando eu estou pesquisando conta, a gente faz uma pergunta para o fone. Se esse fone, ele tem limiar suficiente para desencadear reflexo. Por quê? Se eu tiver uma perda profunda, o meu cérebro não vai reconhecer ali uma intensidade de 100 como alto. Até mesmo se eu já tenho uma perda ali severa, né? Tudo vai tendo um percentual, tudo vai depender do tipo da perda, mas eu tenho que ter isso como referência. Eu tenho que ter limiar, porque eu preciso de pelo menos 70 decibéis de diferença para desencadear esse reflexo. Eu preciso desse diferencial, porque senão não é alto. E o
mecanismo ele é de proteção, então tem que ser alto. Então eu tenho que entender isso. Então pro fone, tô pensando contra, eu vou ver. Essa orelha aqui tem limiar para desencadear reflexo? Olha, eu tô dando o meu exemplo aqui, eu tenho uma audição normal. Então, tem limiar. Agora, pro lado que tá a sonda, eu tenho que perguntar, eu tenho alteração dessa orelha média? Por quê? Porque se eu tenho alteração de orelha média, pode ser um enrijecimento, pode ser líquido, pode ser... Se tiver alterado, eu não tenho como captar esse reflexo. Essa sonda aqui não vai captar, porque esse reflexo, essa energia, ela se perde ali nesse... porque como tem uma alteração, né, vai ter um líquido, essa energia não é captada, não é percebida pelo equipamento, tá bom? Então a gente tem que sempre avaliar isso. No meu caso aqui, tem alteração de orelha média? Não tenho. Então, olha, tudo indica que eu vou ter os meus reflexos, ok? Quando eu faço o IPSE, eu faço as duas perguntas direcionadas para essa orelha. Então, se tem limiar e se tem alteração. Tem limiar? Tenho. Tem alteração? Não tem alteração. Então, super posso ter reflexo, tá bom? Agora, pensando assim, em eu ter uma alteração na minha orelha média aqui direita, tá bom? Então, esse ladinho da sonda, eu vou estar com um caso de otite, por exemplo. Então, eu tô com essa cadeia aqui, essa região da minha orelha média cheia de líquido. Aqui na minha orelha esquerda, eu continuo tudo normal, gente, sem alteração nenhuma. Então, eu vou lá. Contra, que pergunta eu vou fazer? Pro fone, eu pergunto, tem limiar? Tem. Então, pode ser que desencadeie. Pode ser. Pode ser que eu tenha reflexo. Por que pode ser? Porque lembra que quem vai captar a resposta é a sonda. Então, eu dependo dessa integridade dessa via também. Eu preciso de integridade aferente de percepção, então, dessas estruturas aqui de entrada, mas eu preciso também da integridade das vias eferentes, que são as vias ali de nervo facial e de músculo, tá bom? Então, pelo fone pode ser que eu tenha. Agora eu vou perguntar pra sondinha. Sonda, tem alteração de orelha média nesse lado? Tenho alteração. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho ausência, setinha para baixo, né? A gente representa a setinha para baixo. Ausência de reflexos por eferência. A minha via eferente não permite que eu venha captar estes reflexos, tá bom? Ah, Clara, mas eu li que otite pode ser que tenha reflexo, que não é assim 100%. Sim, gente, pode ser que tenha, tá bom? Você pode vir a encontrar numa criança, principalmente porque o limiar da criança é até 15, é normal. 20 já tá alterado, eu posso estar ali com uma otite e ter um reflexo, só que esse reflexo ele precisa ser elevado e essa perda tem que estar, tipo, no máximo até 30. Passou de 30, gente, não tem, tá? Então, tem que cuidar com isso. Eu posso vir a desencadear reflexo, eu posso atender uma criança e eu vi que ela tá com uma otite, ali uma perda leve, e ela teve um reflexo, por exemplo, mas ele vai estar lá para 120. Tem um diferencial ali de 100 decibéis, tá bom? Então, eu tenho que pensar nisso. Esse reflexo, ele pode aparecer, mas bem elevado, tá bom? E aí, o IPSE, nesse caso, quando pergunta assim, tem limiar? Até que tem limiar, porque se eu pensar que a minha audição aqui tá ali por 30 com essa alteração de otite, pode, eu tenho um limite, né? Mas aí eu tenho alteração de orelha média, então eu não tenho, tá bom? Então, quando eu tenho um caso desse, o único reflexo que vai estar aparecendo é o IPSE da orelha esquerda, tá bom? Esse contra que eu comecei pesquisando, eu vou estar ausente, esse IPSE da direita vai estar ausente. E quando eu inverter as orelhas para fazer o que? A timpanometria agora da orelha esquerda e captar aqui o reflexo contralateral, agora da orelha direita, eu também não vou ter, tá bom? Porque esse lado, ele já, por mais que o outro lado não tenha
alteração de orelha média, aqui eu tô dando um som e ele vai ter que deixar energia no caminho. Então, ele não chega alto aqui. Então, por exemplo, eu tô dando um estímulo de 100. Aqui ele vai ser amortecido por uns 30 decibéis, que ali é o grau da minha perda, mais ou menos, né? E aí ele vai chegar ali no meu tronco cefálico de uma forma que não é intensa, então eu acabo não tendo, tá certo? Só antes de finalizar esse vídeo, a gente está tendo bastante na prática clínica algo que vem assim, a criança vem com demanda. Pode ser adulto também, tá, gente? Mas mais criança a gente vê isso. A criança demora para responder às vezes na escola, pergunta muito que parece disperso, algo assim. A gente faz audiometria e dá normal. Só que quando eu vou para os reflexos, eu encontro reflexos aumentados, ali por 100, 95 diferencial, até um pouquinho mais às vezes, mas uns reflexos altos ou ausentes. Isso é algo que a gente tem que ficar alerta, porque tem muita relação, tá bom, gente, de esses reflexos aumentados ou ausência de reflexo com a questão de alteração de processamento auditivo, tá bom? Por quê? Porque tem vias que são, né, fazem parte do mesmo sistema, quando a gente precisa de nível grande, né, parte de processar o som, tem vias que fazem parte dos dois, e se essa porção ali tem algo que não está funcionando tão bem, ela também não vai entender que aquele som ele é intenso, tá bom? Porque esse reflexo que a gente fala, ele tem mais do que a simples função, simples, que não é simples, mas tem mais do que essa função de proteção. Ele protege a orelha interna, mas o reflexo ele também atenua, por exemplo, o barulho do nosso próprio corpo enquanto a gente fala. Então, a questão dos movimentos mandibulares, enquanto a gente está falando para não serem percebidos pela gente, essa parte do reflexo que faz isso, ele atenua, então ele não passa. Ele tem um efeito anti-mascaramento, por exemplo, na fala, ele diminui os graves para a gente conseguir ter maior clareza na fala, porque a gente vai falar muitas vezes, o som mais fino, né, o som agudo, ele vem para lapidar muita coisa, ele faz uma diferenciação entre as palavras. Então tem isso, o reflexo ele tem essa relação também de atenuar algumas coisas, alguns ruídos do ambiente também para a gente perceber mais a fala. Então tem bastante relação, tá certo? Eu vou deixar anexado um resumo que eu fiz, um resumo que eu tenho. Tem aqui a imagem, tem algumas coisas que eu uso para quando eu estudo, eu acho mais fácil, né, essa organização. Vou deixar junto. Vou deixar no mesmo arquivo alguns exercícios para pensar. Assim, eu vou deixar já feito, mas pode tentar fazer e conferir assim, por que o reflexo dela ela botou ausente e eu botei presente, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar mensagem que a gente vê para esclarecer, né? Não ficou claro, não entendi qual é a referência que usou, né? Eu usei aqui para me basear, o que eu usei foi a cartilha do Conselho de 2017, que fala sobre a parte de avaliação. Também usei um livro que eu tenho, que é a 4ª edição do Fundamentos de Audiologia, e o Tratado de Áudio de 2015, tá bom? No resumo tem as referências certinho embaixo, mas só para quem, né, quiser alguma recomendação de literatura, são livros que eu gosto. A cartilha do conselho é super simples, super clara de entender, é algo que pra gente no dia a dia é bom ter ali perto para consultar, tá certo? Então é isso, espero que clareou algumas dúvidas, algumas coisas, tá bom? Beijo!